Bom, queria começar falando aqui sobre comunicação, que é um dos nossos temas da noite, comunicação, inovação e criatividade. E para falar de comunicação, eu vou pedir um pouquinho da ajuda de vocês, para a gente interagir um pouquinho e fazer desse momento, já está no finalzinho, algo que não seja tão maçante. Então eu queria que vocês me ajudassem levantando a mão, respondendo algumas perguntas. Na verdade, uma pergunta só. Quem aqui se considera um comunicador? Por favor, levanta a mão. Fizesse uma conta rápida, ia dar, sei lá, uns 30 e poucos % aqui, que levantou a mão. E eu queria falar para vocês o seguinte, gente, desculpa falar e já chegar assim na voadora, mas quem não levantou a mão, vocês estão errados. Na vida, quando a gente nasce, dá o primeiro choro, a gente já está se comunicando. Todos nós somos comunicadores. Mas muitas vezes a gente leva esse lado da comunicação para um patamar muito longe. Para eu ser comunicador, eu tenho que saber de storytelling. Para eu ser comunicador, eu tenho que saber de oratória, eu tenho que saber como vestir, como portar. Isso é, sim, muito importante. Isso é fundamental. Mas antes disso, existem alguns pontos que eu chamo de ABC da comunicação, que são a base, que todo mundo precisa saber, que todo mundo pode se aproveitar uma vez que lembra desse conceito. Mas qual é o ponto e por que a gente não lembra disso? Porque esse tipo de conteúdo é o conteúdo que eu chamo de conteúdo ponta do nariz. Alguém aqui sabe o que é esse conteúdo ponta do nariz? Já ouviu falar em algo desse tipo? Se sim, levanta a mão, por favor, só para eu entender. Não, né? Mas vamos lá. Qual é o ponto? O conteúdo ponta do nariz é o seguinte. Quando a gente olha para frente, a gente vê no meu campo de visão aqui, eu estou vendo uma câmera aqui, outra aqui, outra aqui. Estou vendo vocês sentados, mas a ponta do meu nariz, eu meio que não vejo. O meu cérebro, ele dá uma desligada e ele não me mostra, mas ela está aqui. E se eu ficar meio vesgo assim, ó, eu vejo. Todo mundo vê. Só qual é o ponto? Ele é tão comum, ele está tão presente na gente, que muitas vezes a gente esquece que está ali. E por esquecer que está ali, se realmente eu esquecesse que está ali, porque a gente não esquece, a gente sabe que está no inconsciente, mas se eu esquecesse, eu podia meter a cara na parede. Porque eu não estava vendo a ponta do nariz. Eu podia, vou chegando igual o carro. Sabe quando aprende a dirigir, que a gente vai, não, vou botar um pouquinho mais perto, aí pum, dá uma porrada na parede, arranha, e fica pai e mãe reclamando porque a gente fez merda no carro. É isso. Então, esse é o tipo de conteúdo que eu quero passar aqui hoje. Porque eu acho que tem muita gente já falando sobre os conteúdos que eu iniciei falando. Sobre storytelling, sobre como estruturar um roteiro, sobre como persuadir. A gente viu muito aqui falando sobre marketing, sobre formas de fazer diferente. Mas esse conteúdo mais simples, mais básico, eu acho que ele está em falta. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês. E para isso eu quero voltar um pouquinho e contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu prometo que eu vou ser breve, vou ser direto, mas eu quero voltar no tempo que eu era criança. Esse é o momento que eu escuto, oh, que bonitinho. Bom, eu era esse aqui de preto. Ali é meu irmão e minha mãe. Meu pai estava tirando a foto. E nessa época, quando eu tive muita sorte em ser uma criança que não foi muito bloqueada. Minha mãe, meu pai, eles sempre me incentivaram a estar dando vazão às minhas vontades, a dar vazão às minhas experiências. Então, quando eu era criança, eu fiz teatro, eu joguei futebol, futsal, fiz natação. Eu gostava muito de esporte, só não era bom, mas gostava. E sempre pratiquei, sempre fui muito ativo em fazer milhares de coisas. No final do ano, sempre rolava uma apresentação na escola e eu estava lá fazendo parte. Como eu falei, fiz teatro, fiz canto, participei de um coral, fiz dança. Não gostava de dançar, mas eu gostava de uma menina que estava lá e ela ia com um shortinho, eu ia só para olhar para a bunda dela. Mas o ponto é que eu me permiti viver muitas experiências. E meus pais me deram essa possibilidade, graças a Deus. E o que aconteceu quando eu era criança? Eu me percebi, agora olhando para trás e analisando, que eu fui uma criança que, como eu falei, não teve muitos bloqueios, e que eu fui muito eu. Parece básico isso, né? Eu fui muito eu. Todo mundo é você. Todo mundo é você, todo mundo é eu, não. Vocês entenderam? Todo mundo é todo mundo. Ia enrolar de novo. Mas, enfim, o ponto é, eu sou eu. Vocês são vocês. Só qual o ponto? Muitas vezes a gente vai colocando algumas máscaras
na frente. A gente vai sendo, talvez, um pouco menos da gente, um pouco mais do que a sociedade quer, o que o outro quer. E quando você é criança, que você está ali, você não é bloqueado, você consegue desenvolver esse lado e aflorar muito mais a sua personalidade. Tanto que quando criança, você pergunta a ela, você fala, estou bonito? Ela fala, não, você está gordo. Ela é sincera. Ela fala a verdade, as crianças falam a verdade. Então, esse é o ponto que, por eu não ter sido muito bloqueado, eu fui muito eu mesmo. E eu queria fazer um parênteses na história que eu estou contando para vocês, para dar a primeira dica. Vão algumas dicas aqui para vocês aplicarem no processo de comunicação de vocês. Primeiro, permita-se ser você mesmo, autenticidade. Ninguém gosta de ver alguém se comunicando e fazendo um papel, a não ser que ele esteja propositadamente em um papel. Mas quando é um para um ali, eles querem se conectar. Eles só se conectam quando você é você mesmo. A gente teve um exemplo aqui no palco. Biga falou muito bem. É ela mesma, o tempo todo. E é por isso que a gente se conecta. Comecei a segui-la uma semana atrás e estou assistindo os stories todo dia. Por quê? Porque me conecto, porque é ela mesma. Esse é o ponto. Então, primeira dica é essa. Falei da criança, só que um dia eu cresci. E virei um adolescente. Querendo fazer cara de mal, não tem nada a ver, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai entrando na fase da adolescência, o que acontece com a gente? Acredito que aconteceu com a maioria de vocês também. A gente vai sendo cada vez mais julgado, cada vez mais bloqueado. Os amigos ali, você fala uma besteira na sala, fala, já começa aí. Aí você começa a gostar de um rapaz, de uma menina, e aí você começa a se moldar para aparentar alguma coisa que aquela pessoa gosta de você. Seus pais começam a cobrança, porque você tem que estudar, você tem que finalizar a escola, você tem que passar no vestibular, e você começa a se tendenciar ali. Aquelas várias atividades que eu fazia antes, deixei de fazer. Por quê? Porque existe uma cobrança. E essa cobrança que existe, ela vai tirando um pouco a gente da nossa autenticidade e levando a gente para um outro lado, nos colocando nos padrões, nas caixas, nos moldes da sociedade. E aqui vem a segunda dica para vocês, que é, não deixe que os seus medos te paralisem. Por que eu falo isso? Porque nesse processo, muitas vezes, quando a gente vai sendo julgado, a gente vai criando alguns medos, algumas barreiras. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior medo do ser humano é falar em público. É maior do que o medo da morte. O medo da morte é o segundo. Olha que bizarro. Agora imagina um velório. Tem muita gente que ia preferir estar no caixão do que estar fazendo discurso ali para homenagear o amigo. É bizarro isso, pensar isso. Mas é porque, na prática, esse realmente é o medo. E quando a gente começa a analisar esse medo, por trás desse medo, tem um fator fundamental, que é o medo de ser julgado. Não é que eu não gosto de falar em público, mas eu tenho medo de ser julgado. Quando a gente olha para esse medo de ser julgado e usa ele como um balizador, como algo que vai levar a gente para frente, que vai fazer, poxa, esse medo ele vai me ajudar a preparar melhor aquilo que eu vou passar para frente. E não para me bloquear, ele funciona muito bem. Mas quando eu me deparo com esse travo, aí deu merda. Essa é a hora que a gente precisa repensar. Mas voltando um pouquinho para a história, já foi a segunda dica. Eu entrei na faculdade, comecei a estudar. E durante a faculdade, depois me formei, tirei uma foto com o reitor no meio da minha formatura, no palco. O que aconteceu? Eu comecei a ser cobrado durante a faculdade e durante o início do mercado de trabalho, os meus estágios e tudo mais, a ter uma habilidade de comunicação. De uma hora para outra, eu estava ali, julgado, não conseguia me comunicar, meio travado, tal, eu tinha que estudar, se eu tinha alguma... acontece isso muito nas escolas, se eu comecei uma banda, ou se eu comecei a fazer uma coisa diferente, eu falo, não, tem que estudar, para de inventar moda. Mas, quando você chega no mercado de trabalho, começam a lhe cobrar as habilidades que são habilidades mais humanas, de se comunicar, de oratória. Então, no meu estágio, agora eu precisava fazer a apresentação para o meu chefe. E aí, como é que fazia? Eu que não tinha treinado isso. De uma hora para outra, eu me vi precisando estar em palcos. Talvez não como esse. Palcos menores, falando para 5, 10 pessoas, mas estava ali. E para mim, o que eu fiz? Eu comecei a... Tá, eu tenho que ir, eu vou.
porque você tem que ir. Só que não parei para estudar. Só fui. E eu fiquei naquele loop eterno de tentativa e erro. Faço, erro, olho, melhoro uma coisinha, volto, olho, melhoro uma coisinha. Até o momento que eu vi, eu estou fazendo besteira. Eu não estou evoluindo aqui, eu estou fazendo o mesmo. E nesse momento eu comecei a me abrir para as possibilidades e falar, cara, quem é que fala bem? Aí comecei a olhar uma pessoa mais próxima, um amigo meu que falava bem, o que ele faz? Aí daqui a pouco eu comecei a olhar outra pessoa que era um pouco mais famosa, um palestrante aqui e acolá, e comecei a me espelhar nessas pessoas para aprender com o caminho delas, para achar atalhos, porque quando eu aprendo com dela, eu não preciso errar a mesma coisa que ela errou. Eu encontro atalhos. E essa é a dica que eu dou para vocês, a terceira dica. Busque referências e fontes de inspiração. Por quê? Porque isso vai lhe dar uns caminhos mais curtos. Para a comunicação, isso aqui é fundamental. Porque ninguém nasce sabendo. E está tudo bem não nascer sabendo. Mas, quando a gente busca pessoas que já estão um passo além da gente, ou 2, ou 3, ou 10, a gente encurta o nosso caminho. Foi isso que aconteceu comigo. Depois desse momento de formatura, eu me formei. E aí, o que aconteceu comigo? Eu me formei como engenheiro de produção. E no dia que eu me formei como engenheiro de produção, eu falei, eu quero ser palestrante. Por quê? Porque eu comecei a estudar esse mundo de comunicação e isso começou a me atrair. No começo eu não gostava de estar no palco, aí daqui a pouco eu falei, é interessante esse negócio. Daqui a pouco uma pessoa ou outra começou, pô, você fala legalzinho. E aí eu comecei a gostar e aí eu me apaixonei por esse mundo. E no dia da formatura eu sabia, eu quero ser palestrante, eu não quero seguir a carreira de engenharia. Eu não quero ficar apertando parafuso. Eu não quero ficar pensando numa fábrica, aquele negócio que é todo dia a mesma coisa, é um ciclo. Não, isso não dava para mim. Eu entendo as pessoas que gostam e que querem, mas para mim não dava. E seguindo nesse mundo de palestras, o que aconteceu? Eu me fiz uma pergunta, eu falei, Ranieri, o que eu preciso, o que você precisa para ser palestrante? Essa pergunta, ela me doeu, porque eu fiz ela para mim e fiz para alguns amigos. E quando eu falei para alguns amigos que eu queria ser palestrante, eles falaram para mim, tá, quem é que vai te contratar? Sobre o que tu vai falar? Tu acabou de se formar, tu sabe nada da vida. Tu vai falar de quê? Tu tem experiência de nada. Eu falei, não, mas eu leio. Tá, beleza, tem outras pessoas que leem aí livros e estudam. Quem é que vai te contratar? Eu fiquei na merda, a verdade é essa. Eu passei um tempo assim pensando, falei, caramba, eles têm razão. Eu tinha razão em pensar assim. E aí, nesse momento, chega num dilema. Eu posso desistir ou eu posso mudar a pergunta. Eu resolvi ir pelo segundo caminho, mudar a pergunta. Qual foi a pergunta que eu resolvi me fazer? Eu falei, tá. Eu tinha claro o tema que eu queria falar, porque eu já gostava muito de empreendedorismo. Então, esse tema, essa paixão já estava latente e clara para mim. Mas eu falei, tá, se as pessoas não vão querer me ouvir falar sobre empreendedorismo, quem é que elas querem ouvir falar sobre esse tema? Quem é que, se estivesse falando aqui, elas iam ouvir falar? Aí veio a primeira resposta certa. Os grandes nomes aí, Flávio Augusto, não sei quem, vários grandes empresários. Eu falei, eu tenho essas pessoas, não tenho acesso a essas pessoas. Tá, vamos descer um degrau. E aqui na minha região? Quem é que elas gostariam de falar? De ouvir falar? Tem algumas pessoas aí. Essas pessoas produzem conteúdo? Não, não produzem. Tá aí uma oportunidade. Eu peguei essa oportunidade e eu me apeguei à mensagem que eu queria passar, mas eu me abri ao formato. Por quê? Porque eu queria passar uma mensagem, o meu grande caminho, o caminho que eu imaginava era eu palestrar, mas eu falei, para eu começar, eu não tenho credibilidade para palestrar. Então, o que eu vou fazer? Fiz um canal de YouTube, entrevistando empresários da região e contando a história deles de empreendedorismo. Por quê? Porque essas pessoas já tinham feito, já tinham experiência, tinham o que eu não tinha. Essas pessoas já tinham credibilidade, porque tinham executado alguma coisa, e tinha gente querendo ouvir elas. Por tabela, já que eu ia entrevistar elas, eu ia ser ouvido também, eu ia ter credibilidade, porque de um Zé Ninguém, eu ia passar a ser o Zé Ninguém que entrevistou fulano de tal. E aí eu fui, aos poucos, crescendo. Esse caminho, até então, na minha história, eu estava em Natal. E foi isso aqui que me possibilitou mudar a minha vida e me mudar para São Paulo, para trabalhar lá
no ramo de educação online, com um dos entrevistados que passou pelo meu canal, me fez uma proposta, eu fui trabalhar para lá, que é o Murilo Gun. Nesse ponto aqui, eu queria deixar mais um aprendizado. A gente já está no quarto, são 5 aprendizados. Comece por aquilo que o outro quer ouvir. Num processo de comunicação, isso é fundamental. Não adianta eu falar só o que eu quero se o outro não quer ouvir. Aqui em uma região, tem vários rios, e imaginem um processo de pesca. Eu estou lá, eu joguei minha vara, tem um anzol lá, que é o que eu quero falar, mas eu não botei isca, que é o que o outro quer ouvir. Como é que eu pesco o peixe sem isca? Eu tenho que ter a isca. Eu tenho que começar pelo que o outro quer falar e fazer uma ponte para que isso leve para aquilo que eu quero falar. E nesse processo eu tenho que gerar valor real para quem está me ouvindo. Isso é fundamental no processo de comunicação. Seja uma conversa, marido e mulher, seja uma apresentação, uma palestra, como a gente está vendo aqui hoje. Depois disso, já no último ponto, o que aconteceu? A minha vida mudou, fui para São Paulo, passei 1 ano trabalhando lá, e no começo do ano passado, em fevereiro do ano passado, mais ou menos 1 ano, eu fui convidado para vir aqui, nesse mesmo palco, palestrar no meu primeiro TEDx. O TEDx, para quem não conhece, ele é um evento, se não a maior, uma das maiores franquias de evento do mundo, o TED global, e o TEDx são as licenças regionais que eles dão. E para um palestrante, uma pessoa que almeja essa carreira de palestra, palestrar no TEDx é uma chancela sem igual. E eu consegui ser chamado. Só que ao mesmo tempo que eu consegui ser chamado, deu bronca quando eu consegui ser chamado, porque eu comecei a pensar, eu falei, tá, fui chamado para um TEDx, lindo, maravilhoso, consegui chegar lá. E lá, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um TEDx, beleza. O que é que eu vou falar lá? Eu tinha até noção de temas. Como é que eu vou fazer esse TEDx ser memorável? Essa era a pergunta que estava na minha cabeça. Gerar memórias em quem está me escutando. Porque não adiantava eu pegar a melhor oportunidade que eu tinha e jogar ela fora. Isso a gente vê no dia a dia da gente. E o nosso processo de comunicação, ele tem total influência nas oportunidades que a gente tem na vida. Se a gente conecta a nossa comunicação para potencializar as oportunidades, isso vai fazer toda a diferença. Nesse processo, vieram algumas perguntas na minha cabeça, mas o principal ponto era o seguinte. No TEDx em si, o que acontece? Iriam ser vários palestrantes. Tem várias mensagens sendo passadas, várias palestras legais. Eu queria que a minha marcasse. Então não podia fazer igual a todo mundo. Esse foi o pensamento que me veio na cabeça. Se eu não podia fazer igual a todo mundo, eu tinha que, obviamente, fazer diferente. E para fazer diferente, existe uma base aí que é fundamental, que chama-se criatividade. Eu precisava olhar para o que todo mundo estava vendo e enxergar algo diferente. E foi nisso que eu me apeguei. Eu falei, como é que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou transformar a experiência em algo memorável, algo que gere memórias? Para quem quiser descobrir, o vídeo está disponível. O link é bit.ly/HoneyTalks, que é assim que eu me vendo no Honey Talks, até para Honey de Ranieri e Talks de Talks, que é para ficar clara a comunicação. Então, tá aí. E com isso eu trago a 5ª dica. Use sua criatividade para fazer diferente. E fazendo diferente, você vai gerar os seus diferenciais. Isso é fundamental. No processo de comunicação, cada vez mais, a gente vê no mundo que a gente está concorrendo pela atenção do outro. E, antigamente, essa concorrência era mais leal. Hoje está um pouco desleal. Se eu estiver falando besteira aqui, se vocês desconectarem um pouquinho, seu celular vibrou, vocês puxaram aí e já era. Eu perdi, às vezes, o fio da meada. Eu tenho que me preocupar com isso. E para que, dentro das inúmeras chamadas de atenção que vocês têm na vida, a minha se destaque, eu preciso fazer algo diferente para que ela se destaque. Por isso que é tão importante a criatividade. Esses 5 aprendizados, nessa história rapidinha que eu contei, são o que eu chamo de ABC da comunicação. E eu queria resumir eles aqui para vocês, literalmente no ABC, para que vocês saiam daqui com 3 coisas para lembrar só. Vocês podem contar no dedo, 3 coisinhas para lembrar, para não esquecer. Nesse dia que já teve tantas palestras, que foi tão intenso, que teve tanto aprendizado,
Vou resumir para deixar bem simples. E isso é uma dica extra. Quando vocês estiverem se comunicando, tem muita informação aí no meio, tente organizar a informação na cabeça da pessoa que está te ouvindo. Com um resumindo no final, se for numa palestra, com fazendo uma recapitulação, se for numa conversa, levantando os principais pontos. Essa é uma diquinha extra. Mas resumindo, os 3 principais pontos que todo mundo deveria saber, os 3 principais pontos que são a ponta do nariz da comunicação, que são o ABC da comunicação, são os seguintes. O primeiro é a autenticidade, como eu falei. Sejam autênticos, sejam você mesmo. O mundo, ele já tem muita gente querendo estar no lugar do outro. E se tem uma outra pessoa aqui, e você quer tomar o lugar dela, mas ela já está lá, e você sai daqui do seu lugar para ir para lá, o lugar dela já está ocupado. O teu acabou de ficar vago, você fica aqui sambando, sem saber para onde é que vai. Você perde seu lugar. E como é que a gente faz para achar o nosso lugar no mundo? Não é eu sou autêntico ou eu não sou autêntico. É um processo de descoberta diária. A gente muda todos os dias, o tempo todo. Mas eu acho que o ponto fundamental é, realmente, eu estou me questionando todos os dias para saber se eu estou seguindo esse caminho, se faz sentido isso aqui. Se ninguém estivesse vendo o que eu estou fazendo, eu faria mesmo assim? Ou, o contrário, se todo mundo estivesse vendo o que eu estou fazendo, eu faria mesmo assim? Existem essas 2 perguntas que podem ajudar nesse processo de olhar a autenticidade, que é o primeiro ponto, por isso que é o A de autenticidade. O B é bom senso. O bom senso é muito abrangente, mas eu vou resumir em 2 coisas rápidas. Bom senso é você saber com quem você está falando. E bom senso é você ajustar a sua mensagem para falar com aquela pessoa. A gente viu aqui pessoas falando sobre personas. Entender quem é o meu cliente. No processo de comunicação a gente também tem cliente. Mais uma vez, por mais que seja minha mulher, seja meu marido, seja meu irmão, seja quem for. Quem é essa pessoa que eu estou me comunicando? Primeira pergunta. Segundo, o que ela quer ouvir? Vocês lembram da isca que eu falei há pouco? Como é que eu vou pegar o que ela quer ouvir e vou fazer uma ponte para aquilo que eu quero me comunicar, de forma que eu gere valor para essa pessoa? Esse é o segundo ponto para a gente lembrar do bom senso. E por último, criatividade. Façam diferente. O mundo já está muito cheio de coisas iguais por aí. E fazer diferente não é recriar a roda. Não é você querer tirar um coelho da cartola e criar uma ideia mirabolante. Não é. Às vezes uma coisa simples pode fazer toda a diferença. Que coisa simples é essa? Cada um pode ter o seu exemplo na sua própria aplicação. Vou dar um exemplo prático meu. Quando eu fui passar num processo seletivo, eu tentei, antes de me mudar para São Paulo, eu tentei passar num processo seletivo de uma consultoria que se chamava Falcone. E o Falcone foi fundada por Vicente Falcone. E o Vicente Falcone, ele criou uma metodologia chamada PDCA. Alguém aqui já ouviu falar do PDCA? Não? É uma metodologia de gestão e por aí vai. No processo de seleção, eu cheguei nas últimas etapas, com entrevista com o diretor e tudo mais, tinha uma etapa que era de apresentação e que era em inglês. E eles mandaram um script para a gente se apresentar. Qual é o seu nome, qual é a sua idade, qual é o curso que você faz e não sei o quê. Eu falei, tá, todo mundo vai fazer assim, eu não vou fazer assim não. O que eu posso fazer que conecta com a empresa e que faz diferente? E aí me veio a ideia, depois de muito pensar, não foi de uma hora para outra, depois de muito pensar me veio a ideia, eu falei, já sei, eu vou usar as bases do PDCA. E aí o que eu fiz? Eu me apresentei lá, em inglês, eu comecei, I'm going to talk about me, and I'm going to tell you about the PDCA. Vou falar sobre o PDCA. But not the regular PDCA. Não o PDCA normal, but my PDCA. O P, profile, perfil. O D, direction, direcionamento, o que eu queria para o futuro. O A, attractions, o que me atraía ali na empresa, por que eu queria estar na Falcone. E eu pulei o C era career, ou seja, perfil, o direcionamento, o que eu queria para o futuro, carreira, o que eu tinha vivido até ali, e A, o que me atraía em estar na Falcone. Uma coisa simples, besta, uma forma de se apresentar diferente, mas que faz toda a diferença em chamar a atenção. E eu passei dessa fase.
Não passei nos finalmente, mas nessa fase eu passei e fui a primeira pessoa selecionada dentro do grupo que estava lá. Por quê? Porque eu fiz diferente. Porque enquanto estava todo mundo falando a mesma coisa, e o pessoal já não... Imagina aí, 30 pessoas, todo mundo se apresentando. Depois da quinta, sexta, o pessoal fala, tá que pariu. Esse povo está conversando besteira aí. Os consultores, eu só tenho uma pilha de trabalho na minha mesa que eu queria terminar, eu tenho que estar aqui vendo essa seleção. Aí quando vem um doido falando sobre o PDCA dele, o cara, que conversa essa do PDCA? Esse cara está vindo para cá, se atrevendo a falar de PDCA, quem é ele? E aí você reverte a expectativa e pum, chama a atenção. Então, gente, esses são os 3 pontos: autenticidade, bom senso e criatividade. A gente está num processo, numa noite aqui, de aprendizado sobre comunicação. E eu queria finalizar fazendo uma pequena pergunta. Quem aqui é comunicador? Queria que vocês levantassem a mão, quem se considera comunicador. Muito obrigado, pessoal. Aqui estão minhas redes sociais.